Então, eu sou a Amanda, né? Sou uma das professoras da Viver. A gente mantém aí quinzenalmente um grupo de estudos nesse horário, às terças-feiras. A gente está estudando o livro Realidade Suplementar e Arte de Curar, é um livro da Zerca. E a gente parou na página 73. A gente parou na página 73, a gente vai dar continuidade hoje um pouco, né? Vou até retomar um pedaço do que a gente tinha visto, que eu acho que é importante, mas a gente vai retomar aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês acionem no chat, ou vocês podem abrir o áudio, enfim, fiquem à vontade nesse sentido. Deixa eu colocar aqui. Isso. A gente tinha finalizado com esse trecho que eu amo, né, que a Zerka fala, que volta e meia eu também cito, que ela vai dizer que os diretores têm medo de dirigir psicodrama porque temem suas próprias fantasias. Eles ainda não aprenderam a ser protagonistas o suficiente para lidar e brincar com suas próprias virutices. Isso os deixa temerosos, eles ainda não se familiarizaram com a própria loucura e, portanto, ainda não aprenderam a confiar nela. Moreno dizia que a loucura é muitas vezes a fonte de uma grande criatividade. Então, esse chamado para a loucura, eu acho que é o chamado para aquilo que a Zerka fala antes, que é a intuição. Porque, por vezes, a gente está na sessão e a gente sente vontade de pedir para pegar um objeto, de pedir para que se levante, né, para que respire. Às vezes, quando a gente faz a proposição no início, a gente não sabe muito bem para onde a gente está indo, a gente vai descobrindo esse caminho no meio do percurso. Então, confiar nas próprias birutices, como a gente tinha falado na outra semana, é também confiar nesse processo da co-construção. Porque se a gente acha que a gente vai chegar na psicoterapia e vai oferecer uma técnica e o paciente vai passivamente receber, né, isso não é psicodrama. No psicodrama existe essa possibilidade de construção coletiva. Então, eu ofereço algo, meu paciente oferece também, e assim a gente vai nessa dança construindo. Por isso que precisa de um pouco de loucura, porque o controlador, aquele que vai querer fazer a sessão exatamente como planejou, ele não consegue, né? Ele não consegue confiar nessa direção que ele divide com o seu protagonista, com o seu paciente. Acho que essa é a provocação da Zeca. Mas estou falando isso só para a gente aquecer, porque a gente já tinha falado sobre isso no último encontro. Depois segue eles perguntando, jornalistas, né? Você se vê como uma médium que é guiada por algo ou alguém. No entanto, os diretores muitas vezes não confiam nesse tipo de liderança. A espontaneidade, então, se transforma em ansiedade. E aí os diretores acabam encalhando no processo de direção. Eu vou só parar aqui, que eu acho que é bem importante, né? Que muitas vezes a gente está dirigindo, não sei se vocês já dirigiram grupos, né? Ou às vezes no próprio consultório individual, pessoal, e bate essa ansiedade diante de um cliente novo, às vezes daquele mesmo cliente, como se a gente tivesse que mostrar trabalho, como se a gente tivesse que, de alguma forma, provar para ele que a psicoterapia tem valor, né? E sempre que a gente entra nesse lugar, que a psicoterapia tem valor, ou que a gente tem que provar algo para o nosso paciente, a gente começa a ficar ansioso e, consequentemente, a direção paralisa. Isso que eles falam de ser guiado por algo ou alguém, esse algo é o co-inconsciente, né? Essa construção coletiva que se dá no grupo e no consultório, que a gente precisa confiar. Então, às vezes, não é porque, claro, né? Eu tenho, aqui, inclusive, que eu estava atendendo, tem os registros de algumas coisas que eu vou pensando ao longo das sessões que eu faço, e que eu penso, às vezes, reservo para pensar com o paciente. Mas, muitas vezes, o que eu anotei não é o que eu fiz na sessão, porque eu preciso confiar na construção que eu fiz com o meu paciente naquele momento, com a necessidade dele e com o que a gente cria junto, né, naquele momento. Aí a Zeca responde: os diretores parecem hesitar em acreditar na sua liderança, seja quando ela ocorre por pressentimento ou por intuição. Creio que muitos deles são apenas excessivamente cerebrais. Eles usam o cérebro demais. O que parece me ajudar na direção é minha ingenuidade, não saber demais. A gente já tinha falado disso, né? Que é muito bacana. Quando a gente age no consultório como uma criança ingênua, como uma criança curiosa, que quer saber um pouco mais, que questiona o que é óbvio. Que, como diz o Bustos, o óbvio precisa ser dito. Então,
A gente, às vezes, precisa questionar o óbvio com o paciente. Questionar o óbvio é, por exemplo, quando ele pega uma caneta para representar a mãe, às vezes a gente pergunta o que que é uma caneta? E quando o paciente dá a definição da caneta, ele pode estar falando da relação com a mãe, ele pode estar falando da relação dele, né, com outras pessoas. Quando a gente pergunta aquilo que nos parece óbvio, a gente vai entrando em contato com esse sistema de compreensão do próprio paciente, do próprio protagonista, né? Então, é muito importante a gente se colocar nessa posição da criança ingênua, porque quando a criança é ingênua, ela vai descobrir a brincadeira no meio da brincadeira. Ela não tem uma coisa que ela vai botar agora um castelo, e depois do castelo ela vai fazer um poço, e depois do poço... Não. Ela descobre o poço no meio da construção do castelo. Então, é essa construção em que a gente precisa começar, e não necessariamente a gente sabe exatamente onde a gente vai chegar, mas a gente vai construindo um caminho coletivo, né? Tá, meu amor. Tem uma criança bem querida aí falando conosco. Da Fran, né, Fran? Sim, sim, desculpa aí, prof. De boa, de boa. De boa. Bom, então, esse é o processo, né, de que a gente precisa confiar nisso. A gente, às vezes, eu vejo muitos alunos preocupados, às vezes me procuram, assim, dizendo, ai, Amanda, eu não consigo fazer uma leitura do paciente na matriz de identidade, eu não consigo entender o que o paciente precisa, sabe, a gente precisa descobrir isso em parceria com o cliente. A gente não tem uma necessidade que, às vezes, algumas outras abordagens têm, de a gente já antever e analisar o paciente de antemão antes de estar com ele. Todo e qualquer sentido precisa ser dado na relação. A gente não precisa antever isso. É claro que eu faço, às vezes, para meu exercício, assim, teórico, às vezes eu fico pensando, tá, e esse caso e aquele, mas não para que eu possa trazer um conhecimento ao outro que ele não saiba sobre si. Acho que é nesse sentido. Aham, Bruno. Exatamente. Exatamente. A gente precisa construir junto. Ah, porque eu não. Cara, claro, você vai conhecer a matriz, você vai conhecer a teoria do núcleo do eu, você vai conhecer teorias psicológicas dentro do psicodrama, mas isso não pode ser um substituto para o processo de psicodiagnóstico, porque não foi assim que a gente pensou o psicodrama, não é desse jeito que o psicodrama é visto, né? Que ele foi pensado. Ele é pensado na relação. E assim como no começo do livro, a Zerpa diz que as técnicas criadas sempre são na relação, elas não são de uso, não são criação do psicodramatista, mas do psicodramatista e do paciente, a gente também entende isso, que as criações que se dão, né, no processo terapêutico, as ideias que se chegam, elas precisam ser coletivas, elas precisam se dar da relação, né? Se elas estão acontecendo fora da relação, elas já não estão mais no processo de cocriação, que é o que a gente deseja, né, nesse sentido. Acho que é bem bacana de a gente pontuar. E claro, né, se a gente ignora, porque tem coisas que acontecem no nosso corpo quando a gente está atendendo. Eu acho que isso que a Zerka fala, de que às vezes a gente usa o cérebro demais, também é interessante, porque a gente não presta atenção no que está acontecendo no nosso corpo. Às vezes tem pacientes que a gente está atendendo e quando a gente percebe, nosso ombro vai lá para baixo. Tem pacientes que a gente está atendendo e quando a gente percebe, a gente está com um peso no peito. Tem pacientes que a gente está atendendo e quando a gente percebe, a gente está hiperventilando. Então, a gente também precisa prestar atenção em como esse corpo, né, tá na relação com o outro. Porque esse corpo também vai estar falando, né, do processo télico e transferencial. A transferência é tão importante quanto a tele, ela também fala muito da relação. Aquilo que eu sinto na relação com o outro, que pode ser o que é do outro, que pode ser coisas que ele está projetando dos vínculos dele, pouco importa se é tele ou se é transferência, é conteúdo. E se é conteúdo de sessão que eu estou sentindo no campo com o outro, o que o outro está sentindo comigo, pode ser trabalhado e deve ser trabalhado, né? Então, não temer as birutices é também escutar a voz, que às vezes é do corpo, escutar outras coisas para além de uma compreensão teórica do caso, né? Tô vendo que chegou mais gente. Tereza, seja bem-vinda. Lute, seja bem-vinda. A Fran já tinha falado. Que bom ter vocês aqui. Érica também já está aqui conosco.
A gente está aqui na página 73. Falando sobre essa coisa de ser criança, né? De olhar com ingenuidade na relação com o nosso protagonista. E aí ela segue dizendo: o psicodrama é essencialmente uma combinação de ciência e arte. Se a arte não estiver presente, você poderá chegar a uma ciência igualmente pobre. Fiquei encantada recentemente com um artigo num número da Technology Review do MIT, escrito por Samuel Florman, no qual ele afirma: mesmo hoje, os engenheiros concordam em que a intuição, a experiência prática e a sensibilidade artística são pelo menos tão importantes no trabalho deles quanto a aplicação da teoria científica. Isso aqui eu acho que é bem importante mesmo, né? A teoria que a gente tem psicodramática, ela é maravilhosa, ela é importante, a gente precisa conhecê-la porque, né, faz parte da nossa compreensão de ser humano, de mundo, mas ela não pode estar à frente da minha experiência com o meu cliente, da minha sensibilidade, ela não pode estar à frente da tele. O conjunto de conceitos e o conjunto de técnicas não pode estar à frente da tele. Quando eu comecei a atender, eu lembro que eu estava bem preocupada, assim, né? Eu não sei quase nada, né? Eu não tenho tantas compreensões teóricas do caso, como é que eu vou fazer? Não sei por onde eu começo. E na época, a Vivi falou para mim, assim, né? Amanda, começa por onde você já sabe. Qual é o seu papel na vida mais saudável? Né? E na época eu respondi que era meu papel de amiga. Né? E ela me perguntou o que me fazia ser uma boa amiga. E aí eu falei de alguns critérios. Ela disse, olha, que bom, esses são alguns critérios que também são importantes para uma boa terapeuta. Né? Então vamos começar por aí. E claro, eu fui conhecendo a teoria, eu fui adentrando um pouco mais no psicodrama, mas eu precisava também consolidar a minha experiência, porque se eu pego a minha mala, encho ela de técnicas e entro no consultório com essa mala cheia, parece que eu também não dou espaço para outras coisas entrarem. Eu não dou espaço para o inesperado, eu não dou espaço para aquilo que não está nos livros. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu não consigo encaixar esse paciente em lugar nenhum. Talvez ele não esteja. Talvez ele não esteja mesmo em tudo aquilo que a gente leu, talvez ele não esteja. E talvez a nossa preocupação incessante de ter que encontrar um arsenal teórico para que esse paciente esteja, de alguma forma, categorizado, que a gente possa fazer uma leitura dele, vai ficar na frente e vai impedir uma visão completa desse paciente. Né? Então, a experiência é tão importante quanto a teoria. Não é uma relação de concorrência, né? É uma relação de similaridade, de simetria. Aí ela continua, ou um número de parábola que discorria sobre a geometria do labirinto. Há uma via definida em um método que precisam ser seguidos até o fim. Mas, às vezes, para entendê-lo plena ou completamente, é preciso investigar a validade de uma via complementar, ou da mesma via apresentada de forma diferente. Né? O psicodrama, ele não pode ser uma repetição daquilo que a gente lê nos livros, a gente não pode ser só replicador, porque, caso contrário, a gente não está mais agindo espontaneamente, né? O psicodrama, ele não existe se a gente não estiver criando no nosso papel. Se, de repente, a minha cliente pegou uma folha lá e fez um desenho, e aí, junto com ela, eu transformei isso numa história, junto da história, a gente, sei lá, pegou um novelo de lã e construiu um boneco, e eu fiz uma coisa junto com ela que eu nem sei bem que técnica é, se vai ser concretização, se vai ser uma inversão, se eu usei um objeto intermediário, mas eu construí com ela. A compreensão teórica pode se dar depois. Às vezes, no grupo que eu tenho autodirigido, o pessoal me perguntou uma vez, assim, né, como é que eu desenvolvi a minha leitura. E uma das coisas que eu compartilhei foi que a minha leitura de caso, ela se dava, geralmente, pós-caso, ou seja, eu dirigia, fazia, parará, e depois eu pensava, tá, o que será que eu quis fazer quando eu pedi para ela pegar aquele novelo de lã? O que será que eu quis quando eu pedi... Eu fui começar a entender a intenção por trás das estratégias de direção.
E aquilo começou a fazer sentido para mim, porque se eu tivesse tentando enquadrar o meu psicodrama, aquilo que eu estava fazendo, no que a Rosa Cuquier faz, ou no que o Bustos faz, ou no que o Perazzo faz, enfim, eu ia sempre me sentir inadequada, eu ia sempre me sentir insuficiente. Então, eu comecei a fazer uma leitura do meu psicodrama, daquilo que eu estava criando, e aí sim eu recorri à conserva para ler aquilo que eu estava criando, e não o oposto, botar a conserva para criar alguma coisa, né? Eu acho que é nesse sentido. Já vou terminar para dar a palavra para vocês. Essas posições refletem a nossa. Einstein jamais realizou quaisquer experimentos. Estava tudo em sua mente, em sua imaginação, em sua busca. Ele não precisava dos experimentos. Também se atribui a ele haver dito: a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Isso não quer dizer que ele jamais tenha cometido erros. Todos nós cometemos erros. Tento dar ao protagonista o espaço para me corrigir se eu estiver fora dos parâmetros. Parece que a gente tem tanto medo, né, de errar, de fazer um duplo que não caiba, de fazer um espelho. Caramba, a Zeca está dizendo que tentava dar espaço para o protagonista corrigir. Seja como for, seja para ele dizer, não, não é assim, ou é assim, a gente vai estar evoluindo no processo criativo que pelo menos nosso protagonista vai estar dando uma resposta. Seja para se diferenciar, seja para se reconhecer com aquilo que a gente está falando, fazendo, né? E essa questão da imaginação, se tão importante quanto o conhecimento, é justamente para poder criar com, né? Justamente para poder estar com o cliente e criar com ele. Se você tiver o conhecimento e não conseguir entrar na realidade suplementar, não conseguir imaginar que o paciente de fato é uma criança quando assim for necessário, ou imaginar que o paciente está de fato com você no futuro, fica difícil para ele entrar no papel. Então, a imaginação é tão importante quanto o conhecimento, né? Nesse sentido. Antes de eu ir para cá, deixa eu voltar para vocês. Como é que bate isso para vocês, assim, né? De que a gente não pode falar do conhecimento dissociado da imaginação, que a gente não pode falar do conhecimento dissociado da experiência, que o nosso processo, o psicodrama cerebral, que a Zerka vai chamar, né? Que muitas vezes ele impede o nosso processo criativo. Como é isso para vocês? Ah, você está falando que é uma desconstrução. Mariana fala que traz um pouco mais de leveza. Oi, oi, Amanda, tudo bem? Oi, tudo. Eu tô sem câmera hoje, mas eu gostaria de contribuir e ficar pensando, assim, que quando tu falava sobre a gente não se prender, né, na própria técnica, na própria teoria, eu realmente me vejo, assim, pacientes que têm mais dificuldade de dramatizar, por exemplo. Né? Então, muitas vezes no início também da minha atuação profissional, eu pensava, mas eu estou fazendo alguma coisa errada, então. Esse paciente não está querendo dramatizar, ou, né, achava que o problema era comigo. Óbvio, a gente também tem que estar aquecido, mas realmente, talvez não é daquilo que ele precisa no momento, ele precisa, né? E a gente pode fazer o entendimento, a leitura devolutiva para ele a partir de uma questão mais filosófica, mais existencial, mais teórica, não necessariamente técnica, ou até mesmo a técnica de outro jeito, né? Eu fiquei me lembrando de uma paciente agora bem recente, assim, onde a gente fez, ela trouxe para a sessão algumas situações de abuso que ela tinha vivido na infância e que ela não tinha contado isso para ninguém, né? Nunca abriu. E outra, uma situação de um aborto que ela tinha feito. Então, a gente tinha duas situações. E aí perguntei, eu disse, né, o que tu tem vontade de fazer com isso? Qual é a tua necessidade? A gente voltou, né, para ela pequena do abuso, para ela no momento onde ela fez o aborto. Ela disse assim, eu precisava que alguém me abraçasse, porque naquele momento ninguém fez isso comigo. Então, eu levantei da minha cadeira, fiquei do lado dela, abracei ela, né, pedi para que ela imaginasse que ela estava abraçando a criança dela, né, e foi isso, assim, não teve nada, enfim, a gente não fez um aquecimento, a gente não montou uma cena, a gente não, então eu acho que tem muito disso, assim, é muito potente o psicodrama exatamente nesse sentido da gente se conectar com o outro, né, viver a experiência, viver o momento. Uhum.
Ótimo, Luti, obrigada. É isso mesmo, assim, e poder se conectar à necessidade do outro. Às vezes eu é que tenho necessidade de levar o paciente para dramatização, para fazer um espelho, não necessariamente a necessidade dele naquele momento, mas para mim, para eu internalizar as técnicas, enfim. Mas aí a gente precisa saber dissociar, né? Quando é necessidade do paciente, quando é nossa necessidade, e poder adequar, de fato, né? Como diz o próprio Bustos, a ação não é necessariamente só da dramatização, na palavra tem muita ação dramática. Então a gente precisa reconhecer o psicodrama enquanto possibilidade de co-construção, enquanto a gente abrir espaço para co-construção, para co-criação no ambiente terapêutico, a gente vai estar sendo psicodramatista, né? Que é isso que a Zeca nos convoca a fazer. Vejo que o pessoal também comentou ali, né? Falou um pouquinho de que a Mayara falou que remete à autenticidade, a Mariana que traz a leveza. Importantes contribuições, meninas. Então, aí ela continua dizendo que o psicodrama cerebral é seco e empoeirado. Ele não agrada. Por outro lado, que parece ser um psicodrama totalmente espontâneo, pode ser caótico e não levar a lugar nenhum, perfeito. Ele pode ser dada, né? A questão que a gente estava falando do surrealismo, né? Tampouco é espontâneo de fato, ele está apenas ultrapassando os limites. Mesmo a realidade suplementar tem seus limites. Ela não transborda simplesmente, ela tem suas formas, seu tempo e seu ritmo. Moreno provavelmente seria considerado um surrealista em muitos aspectos. Não podemos fixar os gênios criativos numa moldura. Eles são a própria moldura e o seu próprio farol. Eu acho que isso é bem importante, né? De que se a gente tem algo muito racional, se a gente está trabalhando muito com o paciente, né, num recurso muito racional, a gente pode estar perdendo a criação, mas também se a gente começar desenfreadamente, né, sem ter nenhum recurso de discurso, nenhum recurso da história do sujeito, a gente começa a aplicar técnica, um duplo sem conhecer a história do sujeito, um duplo sem ter ouvido o paciente. A gente sabe que o Moreno fazia entrevista no papel por horas para depois a Zeca fazer duplo, né? Então, a gente precisa desse conteúdo, a gente precisa entender um pouco da teoria, claro, mas a gente precisa, sobretudo, criar com. Estou tentando vir aqui porque tem uma nota de rodapé. Não sei se é o número 1, não lembro qual é o número. É o número 2. Seu próprio farol. Beacon no original. Sinal, sinalização de fogo sobre um mastro ou uma elevação do terreno farol guia advertência. Beacon em Nova York foi também o nome do lugar onde Moreno viveu e trabalhou. Ah, no original aqui, ao invés de estar escrito farol, estava escrito beacon, né, o hospital. Eles são a sua própria moldura e seu próprio beacon, no caso, que seria aqui o Hospital Psiquiátrico de Portas Abertas, Moreniano. Então, essa ideia de que a gente precisa de ambos os aspectos para poder co-criar, né? Aí segue com Albert Einstein, também tinha algumas crenças religiosas profundamente arraigadas que expressou em alemão com as seguintes palavras. Óbvio que eu não vou conseguir falar, né, gente? Ali embaixo tem escrito. A experiência cósmica da religião é a razão mais forte e nobre para a pesquisa nas ciências naturais. O sentimento mais profundo e pungente do qual somos capazes é a experiência do místico. Só desta nasce a verdadeira ciência. Que é justamente a ideia de que, para a construção da ciência, é preciso também o que a Zeca chamava do processo da intuição, que para a gente é confiar no inconsciente, nessa produção coletiva que se dá, é preciso isso, né? É preciso isso para que aconteça. Eles seguem dizendo, Zeca, você é surrealista? A Zeca diz, você é que tem que me dizer, você tem melhor capacidade de julgar do que eu, porque assistiu a minha direção. Eu não posso julgar minha direção, minha própria direção tão bem assim. Aí ele segue. Primeiro, vamos grifar isso aqui, né? Eu não posso julgar minha própria direção tão bem assim. A gente, em 2 palitos, a gente faz juízo e mau juízo da nossa direção, né? Em 2 palitos. Assim, a gente não precisa nem de 30 minutos de sessão para já começar a achar que a gente está falhando. E a gente sai por aí a julgar a nossa direção como, né, a torta e a direita.
Só que quando a gente está de fato na cena, quando a gente está imerso na cena, e a gente está construindo com, a gente não consegue ter o espelho, a gente não está vendo de fora o que está sendo construído. Então, eu acho que a Zerka está sendo brilhante nessa colocação, né? A gente não consegue, nunca vai ser capaz de julgar a nossa relação terapêutica, o nosso vínculo com o nosso protagonista, a nossa cena criada, porque a gente não está sendo espelhado, a gente não tem um espelho para poder fazer isso, né? A gente precisaria se ver de fora para que isso acontecesse. Por isso ela disse, você me viu, você consegue dizer, eu estou aqui dentro da relação, eu estou dentro do vínculo, eu não consigo falar sobre ele. Agora, a gente tem essa mania, né, dos nossos juízes internos de achar que a gente consegue julgar a nossa direção. E julgar ruim, né, gente? Porque não sei vocês, né, mas olha, eu tenho uma tendência a me achar a pior diretora do mundo. Aí eles continuam dizendo, eu acho que você é uma surrealista. Foi você que me inspirou e influenciou nos meus estudos sobre surrealismo e realidade suplementar. Por falar em ser seu próprio farol, lembro de uma história que gostaria de compartilhar. Quando eu era estudante no Instituto Moreno em Beacon, você dirigiu um psicodrama com um protagonista do sexo masculino. Essa experiência influenciou todo o meu estilo como diretor de psicodrama, tanto no sentido prático quanto filosófico. O protagonista estava preocupado com seu divórcio e com quem ficaria com a guarda das crianças. Foi um psicodrama tocante. No entanto, o homem esquecia constantemente os nomes, as idades e os sexos dos seus 3 filhos. Todos começaram a se sentir desconfortáveis e questionaram a verdade e a realidade da produção. Mas o drama e a encenação continuaram. Em determinado ponto, ele interrompeu o drama e confessou que não tinha nem mulher nem filhos, e sim uma vida muito solitária. Enquanto o grupo se mostrou chocado com a confissão dele, você não pareceu chocada. Você não considerou que a encenação dele era uma mentira, mas uma verdade psicodramática. Essa verdade independe dos limites da realidade. Trata-se de um tipo de verdade existencial. Na realidade suplementar, uma mentira se torna verdade, o Criador pode nascer. Isso é muito importante. Às vezes tem gente que diz, meu Deus, meu paciente mente a sessão inteira. Ele não para, ele é mentiroso, ele fala, não, acontece. Não importa. É o lance da verdade psicodramática. Ele está trazendo na mentira uma metáfora sobre os desejos, sobre os medos, sobre as dores. Né? É uma representação metafórica disso tudo. Então, não importa se a gente estiver numa cena ou trabalhando determinado aspecto que não corresponde à realidade, porque está na realidade suplementar. E se está na cocriação, pode trazer mudança. Assim como quando a criança está brincando com o lobo mau, ela está enfrentando, sei lá, o avô que foi violento com ela, quando a gente está no simbólico, na cena, vivendo como se, a gente também está aprendendo novas formas de se relacionar. Naquele momento, ele deixou de ser tão solitário. Naquele momento, ele passou a sentir que ele poderia ter companhia e poderia estar no vínculo. Que é o que a Zerka fala, que eles eram os filhos dele, para ele eram reais. Temos de respeitar isso. Eram suas criações. Essas criações provavelmente faziam com que sua vida cotidiana fosse suportável. E aí eles vão chamar isso de senso de respeito. Será que a gente tem senso de respeito com os nossos protagonistas? Será que a gente respeita a verdade psicodramática que eles criaram para poder sobreviver? Ou a gente quer tirar eles dela? Estou perguntando isso porque às vezes um paciente vem contando uma história de que ele é abandonado pela esposa, parará, e você sente, meu, esse homem fez alguma coisa, ele não foi abandonado, ele fez alguma coisa. E aí você pega e tasca ele um duplo. Ah, quer dizer então que eu me sinto abandonado, mas na verdade eu traí, e com isso eu que abandonei. O que a gente está fazendo nesse momento? A gente está tentando arrancar, assim, a fórceps, né, com muita dor, essa verdade psicodramática dele, que naquele momento era uma forma dele de conseguir suportar a realidade. Né? A forma que ele encontrou de suportar não quer dizer que a gente não vá conseguindo construir com ele, a partir do vínculo, ao longo das sessões, uma estratégia para que ele possa viver mesmo aquilo que ele está trazendo com a mentira, ou com a história que ele conta, ou com a versão dele da história. Né? É respeitar essa criação do outro como algo que ele fez para sobreviver. E como isso é difícil, né, gente? A nossa tentação de tascar-lhe um duplo e trazer uma interpretação, um duplo altamente interpretativo, no meio do processo é muito grande. Não sei como é isso para vocês, mas eu me sinto, às vezes, eu tenho que me controlar muitas vezes, assim, para não
não tascalhe um duplo interpretativo, porque no meio do processo a gente precisa respeitar essa verdade psicodramática, né? Vocês já tiveram que lidar com algum paciente que contava historinhas ou que trazia essa sua versão de alguma coisa que vocês tinham conhecimento? Como é que isso resbala para vocês? Como é que é isso? Eu não tive nenhum paciente, né, nesse ponto, mas pensando sobre isso, eu acredito que é uma linha muito tênue, né, entre respeitar esse momento do paciente e também direcioná-lo ao enfrentamento dessa Boa, situação, sabe? Mari. Então, eu fico Boa. pensando em qual momento exato que dá para fazer isso, mas vai ser muito, enfim, do processo em que ele tá, do tempo, da Uhum. minha relação com ele, né? Bom, eu tinha um paciente que vivia contando uma história de que ele ia fazer dublagem na Disney, que ele foi chamado, parará, e cada vez ele inventava uma desculpa pela qual ele não ia conseguir fazer essa dublagem para Disney. E, claro, né, com isso ele foi me dando algumas pistas de coisas que ele gostaria de fazer, de lugares em que ele gostaria de estar, e a gente começou a trabalhar com relação a isso, né? Como é que seria chegar numa entrevista de emprego lá, como é que seria fazer esse processo. E a gente foi trabalhando na medida em que ele foi se sentindo mais seguro, e aí chegou um determinado momento em que a gente, no trabalho, eu fiz um duplo, assim, né? Eu disse, olha, sabe o que eu queria, Amanda? Eu queria ser visto. Parece que se eu fosse dublador da Disney, eu seria visto. E aí isso pegou ele, e aí ele estava pronto para isso, porque a gente já tinha, na própria sessão, trabalhado possibilidades para ele chegar mais perto daquilo que era a idealização dele, né? Então, quando a gente vai trabalhando com o paciente, estratégias para reconhecimento dele, reconhecimento de si, ele vai chegando mais perto de usar menos essa realidade suplementar, essa criação, essa verdade psicodramática, para poder se afastar da dor. Porque, na verdade, é a mesma função. A diferença é que a mentira está na neurose e o delírio está na psicose, mas a função é a mesma. É uma verdade psicodramática que para afastar a gente da dor, para afastar a gente do conflito, né? Aí aqui no chat, a Teresa fala, já, Amanda, e é tão delicado, porque parecia ser a sua visão e ao mesmo tempo uma forma de testar uma outra realidade na sessão. Em outra sessão, ele disse que aquilo era uma idealização. Peraí, deixa eu ver. Aqui. Meu chat tá uma maravilha, peraí. Ah, tá. Que aquilo era uma idealização sua. Trabalhamos a partir da idealização para perceber o que seria possível aqui na sua realidade. Perfeito? É isso aí. A gente tem que ir devagar, né? Porque a gente precisa entender que aquele foi um escudo que o sujeito construiu para lidar com a dor. Eu acho que é isso, Mari. É só a gente precisa ter um pouco de paciência. Quando a gente está falando de uma sessão em ato, que é você vai participar de uma sessão de psicodrama, começo, meio e fim. Para que servia naquele momento a Zerka, né, dispor ele? Não teria nenhum tipo de serventia para ele no momento que ele não estava em processo. Ela só ia tirar o escudo com o qual ele estava se protegendo no momento da solidão, né? Então, deixaria indefeso. E até pode colocar o paciente em risco. Então, a gente precisa sempre medir e trabalhando o vínculo e à medida que esse vínculo for trabalhado no tempo, valorizar o reconhecimento de si, trabalhar o reconhecimento de si para o paciente dar conta de lidar com a realidade, né? A Zerka continua dizendo assim, à medida em que fui envelhecendo, tornei-me mais humilde. Recentemente, alguém me perguntou qual havia sido a minha maior mudança como diretora. Tornei-me cada vez menos diretiva e mais zen, sem julgamentos,
Tudo vale, em certo nível, tudo é aceitável. Eu respeitei a criatividade e a honestidade dele em relação ao assunto. Esse psicodrama aconteceu há mais de 20 anos, de forma que eu já devia ter essa atitude até naquela época. Talvez esteja relacionado com o meu treinamento com pacientes psicóticos. Isso me faz lembrar de uma história oriental que se encaixa nesse tipo de situação. Havia um guru que tinha 25 discípulos. Entre eles havia um que mentia, roubava e enganava os demais. Estes foram ao guru e disseram: Como você pode permitir que esse homem conviva entre nós? Ele mente, rouba, engana. Não entendemos como você pode permiti-lo. O guru retrucou: Mas vocês não veem? Vocês já chegaram lá e sabem que isso está errado. Ele ainda não chegou lá. Será que eu deveria deixá-lo de fora só porque ele ainda não chegou lá? Com relação ao homem que não tinha mulher nem filhos, posso ter pensado, ele ainda não chegou lá. Mas em sua mente, ele está lá. Não seria razoável aceitá-lo? Eles são mais reais para ele, em certo sentido, do que qualquer coisa. Essas crianças, suas criações. Se não deixarmos que ele os tenha, como se libertará deles? Ah, que brilhante. Essas ideias vão continuar a controlá-lo indefinidamente. Olha só, se não deixarmos que ele os tenha, como se libertará deles? Sabe aquela coisa que o Moreno falava, que a única forma de se libertar da síndrome de Deus é sendo Deus? Ela está mais ou menos replicando isso, assim. Se a gente não deixar que o sujeito traga as suas versões da vida, né, o que ele cria na realidade suplementar lá, para o consultório, né, as suas, entre aspas, mentiras, as suas verdades psicodramáticas para o consultório, essa ideia vai continuar ficando ali e vai continuar obstruindo o trabalho que deveria ser importante, que é o trabalho sobre a solidão. Só quando essas criações, só quando essa verdade psicodramática foi para o palco, é que o cara conseguiu falar da solidão, é que a solidão veio junto. Então, colocar no palco essa verdade psicodramática é um jeito de tirar essas ideias que ficam pululando, né? Tem um trabalho, eu tive uma aluna que fez um trabalho no CAPS AD, e a Jéssica, e a gente, numa das sessões que a gente trabalhou, tinha uma pessoa que sempre contava uma história, se colocando sempre como abandonada pela família, deixada pela família, né? Então, era uma narrativa que construiu em torno de si, sobre o abandono, para, claro, se desresponsabilizar do processo da quebra vincular. E então sempre contava isso, que desistiu de mim, que fulano desistiu de mim, que fulano não gosta mesmo de mim, parará, parará. E aí essa cena dessas pessoas dizendo essas coisas foi construída lá com a Jéssica e o grupo. Chegou um determinado momento que o protagonista, no papel de mãe, falou: não é bem assim, eu sempre abri a casa para você e você não... É você que vinha aqui, tirava coisas de mim, eu nunca queria ficar, né? Porque ele roubava coisas de casa. E aí é feito um espelho para ele, e aí ele mesmo fala: não, eu não fui abandonado por eles, não, eu que fui deixando um a um, né? Então, imagina, se a gente tivesse ido direto para o confronto, se a gente, certamente, ele ia criar mais subterfúgios, ou seja, mais verdades psicodramáticas, mais mentiras sobre a vida dele mesmo, para conseguir se proteger. Agora, porque a gente pegou essa verdade psicodramática e a gente colocou no palco, ele conseguiu falar daquilo que era o representante dessa verdade psicodramática, né? Da dor que estava atrás dela. Acho que nesse sentido é bem bacana de a gente olhar para isso, que se a gente não deixar o paciente ter essa verdade ou trazer essa verdade, como que ele vai se libertar dela, né? Acho que isso é bem, bem importante. Aí os jornalistas continuam. Creio que você e Moreno revolucionaram o mundo com o psicodrama. No tratamento da psicose, vocês não confrontavam a realidade psicótica do paciente com a realidade do entorno. Ao contrário, vocês permitiam que o paciente atuasse no palco e fizesse inversões de papéis com as pessoas e personagens de seu mundo. O objetivo era construir relações com o mundo dele e, portanto, construir a tele. Em seu relato, O Psicodrama de Adolf Hitler, Moreno e Moreno, um psicodrama que aconteceu no início da Segunda Guerra Mundial, Moreno descreve um paciente que estava convencido de que ele era o verdadeiro Adolf Hitler, enquanto Hitler na Alemanha era um impostor.
Moreno tratou esse homem com psicodrama e deixou que ele atuasse a sua realidade. Depois que o homem melhorou, Moreno perguntou a ele o que havia causado tais ideias. O homem disse que desde criança tinha o sonho de conquistar o mundo e destruí-lo, que Hitler foi seu modelo quando estava no palco atuando seu sonho. Quando Moreno perguntou a ele o que havia ajudado a superar sua compulsão, o homem respondeu que ficara surpreso em perceber que, além dele, havia tantas outras pessoas no grupo que se deram conta de que possuíam um Adolf Hitler dentro de si, e isso o havia ajudado. Brilhante, né? Olha que louco. É claro que hoje a gente tem poucos espaços né? As pessoas apostam menos em psicoterapia de grupo, que é maravilhoso, né? Ainda mais psicodrama de grupo. Mas como o grupo é potente nesse lugar para o espelho, né? Para o reconhecimento de si, para o reconhecimento do outro, para a sensação de pertença. E como que quando a gente se sente sozinho naquilo que a gente precisa ainda mais criar verdades psicodramáticas, a gente precisa ainda mais se colocar no delírio ou se colocar na mentira como estratégia para poder sobreviver. Então, parece que à medida em que esse espaço de compartilhamento existe, de pertença, diminui a necessidade desses subterfúgios para a sobrevivência, né? Acho que isso é um pouco do que a Zerka traz. A Luciane diz, é interessante como o nosso julgamento se sobrepõe nesses casos. Como uma criança, é super comum entrarmos na fantasia, mas por que não o fazemos com adultos também? Significativo pensarmos nisso. Exatamente. Exatamente. A gente vai lá, usa o simbólico para se comunicar com a criança, mas com o adulto, não. Né? Ou a criança está contando a sua verdade, ela está falando lá do cachorrinho que morreu, mas nem tem cachorro, nem tem morte, a gente segue. Aí com o adulto a gente trava, como se ele não tivesse mais autorizado a fazer uso da fantasia para explicar a sua realidade. E quando a fantasia é um dos espaços que o sujeito tem de sobrevivência. Acho que é bem bacana. Esse caso do Moreno, do Hitler, acho que é interessante, né, de a gente perceber, e vou só pegar esse último trecho, que é o uso da realidade suplementar não é apenas um instrumento clínico no tratamento, trata-se de uma atitude filosófica diante da vida. Olha só, que é isso que a Lute está falando, assim. Não é só uma forma de a gente olhar o nosso paciente, mas é uma forma de a gente olhar nosso boy, nossa mina, nossos amigos, o carteiro, que, né, esses dias, a minha saga, né, eu comprei roupa online porque eu não queria ficar indo em loja. Aí chegou um produto a mais. Aí eu fiquei, acho que uma hora com a empresa para tentar falar com a empresa que tinha chego um produto a mais e que eu ia devolver, que era um produto caro. Aí queriam que eu fosse no correio, expliquei que eu não tinha tempo para ir no correio. Aí falaram que eu tinha que imprimir uma folha, eu falei que não tinha impressora em casa, mas que eu ia empacotar como desse, ia deixar aqui, quando o correio viesse, ele ia pegar. E o correio não apareceu, e aí veio para mim mensagem de que o carteiro tinha vindo na minha rua X vezes e que não tinha me encontrado. Mentira! Eu estava aqui e o carteiro não veio. E eu estava meio possuída, né? E é engraçado que daí eu fiz um exercício, assim, né, de que choveu muito na semana passada, as ruas aqui de trás da minha rua alagaram. Fiquei pensando que se ele tivesse tentado mesmo, ele não teria conseguido, porque as ruas alagaram, né? Então, ou ele teria que ter vindo debaixo daquela chuva, ou teria que ter feito todo um percurso mais distante para poder fazer a entrega. Então, eu comecei a tentar acessar o motivo do uso dessa verdade psicodramática. Isso também me ajudou a ficar um pouco menos dolorida, assim, com essa coisa de que, meu Deus, mentiram para mim, que às vezes a gente fica tão preso a isso, né? Então, é uma filosofia de vida, olhar para aquilo que o outro usa na fantasia para se proteger e olhar como eu uso a fantasia para me proteger. Como eu fantasio e simbolizo para me proteger e como o outro faz. E permitir ao outro que faça isso, né, dar ao outro o direito de fantasiar, entendendo que tanto na neurose quanto na psicose é um recurso de sobrevivência. É o melhor que ele pôde fazer para sobreviver.
Vocês conseguem perceber como vocês usam a fantasia para sobreviver? Tem desde aquele momento, assim, que tipo, um amigo diz assim, vou lá na tua casa, e tu fala, ah, essa semana não vai dar, porque vou estar com a minha amiga, que a gente dá aquelas desculpinhas, né? Até o momento em que, às vezes, a gente... A minha mãe tem uma técnica muito boa. Quando ela quer falar uma coisa, e ela não quer falar diretamente, ela diz que ela sonhou. Ah, mas eu sonhei que vinha um carro e batia, e aí você estava em perigo. Que nada, certamente minha irmã contou que eu passei por alguma coisa para ela. Daí ela inventa essa história do sonho. Mas é um jeito que ela encontrou de chegar até mim. E aí, por que que ela está usando essa fantasia? Porque ela sabe que se ela vier diretiva, eu vou ser reativa. Ela sabe da minha reação, ela está tentando contornar. Ela encontrou um jeito criativo e espontâneo de contornar a minha, a minha resposta, né? Então, a gente precisa, é claro, reconhecer o uso que o outro está fazendo da sua fantasia. Geralmente, eu uso muito esse contexto, não sei se vocês fazem esses jogos também, com meu marido, às vezes a gente fica brincando, assim, né, de que a gente está vivendo outras coisas, né? Ah, você vem sempre aqui? Vem. O que você está fazendo aqui? Ah, eu moro aqui. Ah, e você vem de onde? Como se a gente fosse desconhecido. Que é um jeito também de a gente ir trazendo para o contexto, para as relações, a fantasia como estratégia também de estranhamento, né? Porque a gente está tanto tempo perto dos objetos, das pessoas, das relações, que às vezes a gente precisa fazer exercício de estranhamento. A gente pode usar, inclusive, a fantasia para isso, né? Não sei como é que é para vocês na sessão ou na vida pensar na realidade suplementar como uma atitude filosófica e não necessariamente uma técnica, mas uma forma de ver a vida e as relações. Não sei se isso bate para vocês de alguma forma, queria ouvi-los. Quando tu estava falando da questão do simbólico ali com a criança e que às vezes a gente deixa, enfim, esse simbólico de lado quando a gente está trabalhando com adultos, eu lembrei de uma sessão, um paciente que eu ainda estou atendendo, que foi psicodrama interno. Eu não sei o termo correto daquilo, não sei mesmo se é psicodrama interno ou é... Não, não é dramatização interna, é psicodrama interno. Enfim. E, e aí, ao invés de eu conduzir o psicodrama interno, eu deixei que ele conduzisse. Então, eu fui perguntando o que que ele está imaginando, o que que ele está visualizando, enfim. E foi, assim, foi uma loucura, que no meio do negócio eu não sabia mais para onde que aquilo ia, eu não sabia onde que eu estava, eu não sabia o que que estava acontecendo. Mas é quase igual fazer pão, tu confia no processo, né? Até a massa dar o ponto. Então, ah, foi algo bem simbólico, assim, no quesito da agressividade dele, que era algo que até então nunca tinha se manifestado, assim. No que ele começou a conduzir, ele disse que tinha um leão fugindo de alguma coisa, e aí a gente começa a investigar o que que é essa coisa, é uma fumaça, eu posso ajudar o leão, eu vou dissipar essa fumaça com um machado. Sabe, um resumo do que aconteceu, assim, do que ele falou foi isso. Mas a partir daí a gente começa a trabalhar, então, toda a questão da agressividade que até então não tinha aparecido, né? De uma forma mais consciente ou de uma forma mais objetiva, assim. E, e foi uma das sessões mais proveitosas, assim, nesse sentido. De avanço, assim, sabe? Dessa questão. E foi meio que esse descontrole, assim, de beleza, vai. Para onde que a gente vai? Me guia aí. E quando a gente... E aí, parando para pensar na questão da realidade de suplementar aí na vida pessoal, eu, sei lá, eu gosto muito, e eu não sei até que ponto isso se enquadra na questão da fantasia, mas quando falo fantasia, eu penso muito em jogos, principalmente jogos de interpretação, Imersão, ou, sim. é minha fuga, assim. São nos jogos onde muitas vezes eu vou buscar uma experiência, uma sensação que eu não estou conseguindo no momento ter na vida real e não consigo buscar isso de alguma forma, né? Mas por meio dessa imersão eu consigo. Perfeito, perfeito. Gratidão pelo compartilhamento, Bruno. A gente tem um último trecho desse capítulo, que a Zerka está trazendo outra coisa fenomenal, que é o seguinte:
O verdadeiro Adolf Hitler na Alemanha teve sorte de certa forma, porque tinha egos auxiliares que acreditavam em sua causa e davam apoio a ele. Sem estes, ele seria incapaz de realizar seus planos. Grifo aqui, não quero nem falar nada de política, mas só estou grifando aqui. Foram seus egos auxiliares quem o mantiveram no poder por tanto tempo. Sem egos auxiliares, não se pode interagir. Não estamos sozinhos como atores nessa terra. O palco no psicodrama fornece aos protagonistas os egos auxiliares necessários para que eles possam começar a se relacionar e agir. Com esse método, nós os estamos aquecendo para enfrentar o mundo lá fora. Eles se tornam capazes de sair da sua introversão e mundo da fantasia. Por que eu aceitei aquele homem com seus filhos fantasiosos? Lembrem-se de que eu disse que a catarse mais profunda no psicodrama vem da atuação nessas cenas, dessas realidades, desses relacionamentos que podem jamais vir a acontecer, mas dos quais temos necessidade que aconteçam. Ele precisava daquela experiência para poder tirar aquilo da cabeça. Tem tanta coisa boa aqui. Acho que, primeiro a gente não consegue fazer nada sem os egos auxiliares, né? Que é igual a questão quando ele falou da brincadeira de ser Deus lá, que ele só era Deus porque tinha lá os anjos dizendo para ele que ele era Deus. Então, sem um ego auxiliar que atua no contrapapel, não tem a possibilidade de atuação. Isso a gente pode entender no campo da política, a gente pode entender isso no campo da nossa vida pessoal, que se alguém tem poder é porque a gente está agindo na complementariedade também de alguma forma, né, seja na oposição ou ofertando a ele esse lugar de poder. Um outro ponto é que no palco do psicodrama, nas sessões, a pessoa, ao ver esses egos auxiliares, ao se relacionar com eles, ela vai ganhando potência. Ela vai ganhando potência de resposta, ela vai ganhando potência, porque ela depende desses egos auxiliares, né, para conseguir se encontrar, saber que papel que ela está. E quando ele vai treinando essas respostas, ele vai se preparando para sair da realidade da fantasia, do mundo da fantasia. E aí vem ela brilhante dizendo que a gente precisa, quando ela falou lá do espelho invertido, que a gente precisa encenar cenas que podem jamais vir a acontecer, né? Que é aquilo que eu até compartilhei com vocês, que aí a gente vai ver uma sessão desenvolvida pelo Bustos, e ele vai lá e traz uma realidade que nunca aconteceu. Como seria se a sua mãe tivesse te cuidado? Como seria se teu pai não tivesse saído de casa? Como seria se... ou como seria se você tivesse tido os filhos que você imagina? Porque o sujeito ele fica preso na fantasia como resposta a um momento de dor, e ir para a fantasia, dramatizar a fantasia, experienciar a fantasia, é tanto para se libertar da necessidade dela para esse momento de dor, quanto para ter algum modelo relacional que às vezes o sujeito não tem. Ele precisa experimentar aquele pai, aquela mãe, para construir o seu papel de cuidador, ou dar limite ao outro, enfim, ele precisa disso. Vi que tem alguma mensagem aqui no chat, deixa eu entrar. Oi, Lute, beijo, beijo, até mais. E aí, o que vocês acharam desse último trecho? Alguma contribuição, alguma questão, alguma dúvida? Não? Então tá. Então a gente vai encerrar por aqui, a gente se vê na próxima quinzena. Na próxima quinzena a gente vai continuar no próximo capítulo, que é o capítulo 8, que é o Psicodrama como Teatro da Cura. A gente segue na página 78. Espero vocês lá, a gente se vê na próxima semana. Um beijo grande. Até a próxima, gente.